Oi galera, tudo bem? Sou eu aqui de novo, professor Eduardo, de História, CF7 Sobradinho, cabelo todo desarrumado aqui, que agora eu tô vendo, tudo desarrumado, gravando aula para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pré-história da América, tá? A origem do homem americano. Nas aulas passadas a gente estava falando um pouquinho sobre o continente africano, né? A história do ser humano na África, suas origens, né, as lendas, o que existe de científico, o que existe de religioso acerca do surgimento do ser humano, né, e esse processo do ser humano no planeta Terra. Mas aí vem uma questão muito importante, né? Como é que esse cara lá da África acabou chegando aqui na América? Ou ele já estava aqui na América? Como é que é a história do ser humano aqui na América? O que a gente sabe sobre o que existia do ser humano aqui na América? Então, essa pré-história do continente americano e a origem do homem aqui na América, a gente vai tratar a partir de agora nessa aula, tá bom? Uma aula bem tranquila, uma aula bem rapidinha, tá? Olha a imagem aí que eu coloquei para vocês aí de fundo. Que imagem é essa aí que a gente tem? A gente tem uma pintura rupestre, né? Mais uma pintura rupestre feita em pedra, provavelmente numa parede de uma gruta, de uma caverna, que representa provavelmente o cotidiano daqueles povos que ali habitavam, né? O seu dia a dia, o que eles passavam, o que eles viviam, o que eles sentiam. Provavelmente essa é a realidade. E quem eram esses povos então? Como é que eles viviam? Como é que eles se relacionavam? Como é que eles se organizavam aqui? E como é que eles chegaram aqui? Vamos tentar um pouquinho descobrir um pouquinho sobre isso agora. Vamos lá trabalhar um pouquinho sobre isso agora. Passar o slide aqui para vocês. É isso. Agora eu vou me organizar na minha cara aqui na imagem para vocês. Pronto. Aí, vou colocar aqui embaixo, melhor. Tá bom? Para a história da América, a origem do homem americano. Quando os colonizadores europeus chegaram à América, ela já era povoada. Pois é, quando os europeus chegaram aqui, espanhóis, portugueses, que foram os primeiros que chegaram aqui no continente americano, eles se depararam com um monte de gente morando aqui, né? Os habitantes da América, os nativos americanos, que depois foram chamados de índios. Aqui existiam vários povos que habitavam o continente americano, América do Norte, América Central, América do Sul. Cada povo com uma peculiaridade, uma cultura diferente, um ritmo de vida diferente, um aspecto físico, de vestimenta, de falar, de comer, diferente uns dos outros. Alguns bem organizados, com cidades estruturadas, com comércio, com uma organização religiosa, com rituais. Outros já num estilo, vamos dizer assim, né, selvagem, né, vamos dizer assim, mais arredios, mais separados, mais isolados, vivendo já no meio da mata, né, sem essa organização desses outros. Algumas dessas cidades que aqui existiam eram tão grandes e numerosas do que muitas cidades europeias. Então, os europeus, quando chegaram aqui, se depararam com essa realidade, viram que aqui não era um local qualquer, né? Não era um local que existiam vários povos, né, de maneira primitiva. Existiam povos de características totalmente diferentes, né? Uns mais avançados, entre aspas, né? Esse avançado aí depende muito do olhar, e outros nem tanto. Olha o que eu coloquei para vocês. A ocupação do continente americano aconteceu há milhares de anos atrás. Não existe uma data exata nem consenso dos especialistas de quando chegou aqui essa ocupação. Não existe. Até hoje se discute muito, à medida que vai surgindo novos experimentos, à medida que vai surgindo novos descobrimentos, novos artefatos, novas pesquisas arqueológicas, pesquisas históricas, essas datas, essa localização no tempo e espaço de quando eles chegaram aqui vai sendo mudada ou vai sendo repensado. Então não existe um consenso. O que existe são prováveis acontecimentos que ocorreram que contribuíram para a chegada desses caras aqui. Né? Dois são os mais aceitos, né? Mas existem outros que ainda estão sendo estudados e ainda carecem um pouquinho de prova. Olha o que eu coloquei para vocês. A ocupação da América aconteceu há milhares de anos atrás, isso é fato. Milhares de anos atrás. Ou milhares para muito, ou milhares para não tão muito, mas há milhares de anos atrás. Não existe uma data exata, nenhum consenso dos especialistas. Né? A repetir, né? Agora que eu estou vendo aqui que está repetido o negócio aqui, né? Mas não tem problema não, depois eu mudo isso aí.
Então vamos passar aqui um pouquinho, deixa eu ver. Aqui, esse aqui. Deixa eu voltar aqui na imagem, que eu acabei me perdendo aqui na imagem. Então, aqui, essa e essa. Pronto. Aí, galerinha, pronto. São tantos vestígios diferentes achados na América do Norte, América Central, principalmente aqui na América do Sul e no Brasil, sobre essa questão dos primeiros habitantes aqui, que é impossível, por enquanto, se definir uma data exata. Por isso que é tão difícil assim, ter esse consenso dos especialistas, né? Olha exemplos aí que eu coloquei para vocês aí. Na Patagônia. Patagônia é uma região da Argentina, né? Muito fria, né? Tem épocas que a neve predomina na região. Muitos brasileiros gostam de passar férias lá, de curtir a neve. Na região da Patagônia foram encontradas pinturas rupestres, restos de fogueiras e ponta de lança que os estudos definiram que foram criados há cerca de 11.500 anos atrás. Olha aqui algumas pinturas rupestres de lá, ó, mãos na parede, animais. Então, já na região da Patagônia, acredita-se que há 11,5 milhões de anos atrás foi mais ou menos a época dessas pinturas, desses objetos encontrados aí, pelo menos dos mais antigos encontrados naquela região, né? Outras localidades aqui, ó, olha outros locais. Olha aqui, em Monte Verde, no Chile, foram encontradas ferramentas e pegadas humanas que datam de 13,5 a 11,800 milhões de anos. Então, datas, né, que vão variando, né? Então, acredita-se que há 13 mil anos atrás já havia seres humanos habitando essa região do Chile aí, né? Olha outro exemplo aqui, ó, no Brasil. Né? Deixa eu ver se está tampando aqui. Está tampando só um pouquinho, né? Vou baixar aqui para ficar mais fácil para vocês. Aqui. Pronto. Ficou mais fácil. No Brasil foram encontrados registros no Brasil foram encontrados registros mais de 8.562 sítios arqueológicos. No Brasil foram registrados mais de 8.562 sítios arqueológicos. Olha o tanto de sítio arqueológico encontrado no Brasil, galera. Imagine estudar tudo isso aí, observar todos os vestígios, fazer uma datação de todos eles, tentar descobrir quem utilizou, quando utilizou, como utilizou, em que época foi utilizada. Então, são mais de 8.500 sítios arqueológicos que ainda estão sendo estudados pelo Brasil afora. Entre eles se destacam alguns, né? Se destacam os da Grutas de Maquiné, na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, onde ossos humanos que foram encontrados lá tiveram a datação de 11 mil anos atrás. No Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, foram encontrados vestígios com datação de 48 mil anos atrás. Então, assim, essa definiu uma data, né, da chegada desse homem aqui, ou da existência dos primeiros homens da América, está sendo muito complicado. Os estudos, à medida que vão surgindo, essas datas vão se alterando para mais ou para menos, né? Então, esse, por exemplo, do Parque Nacional da Capivara, que tem uma datação de 40 mil anos atrás, ele bate de frente com vários outros estudos que acreditam que os primeiros seres humanos chegaram aqui ao continente americano por volta de 14, 15 mil anos atrás. Então, se tem vestígios humanos com cerca de 40 mil anos atrás, então essa teoria aí de 12, 15 mil anos atrás acaba caindo por terra, né? Essa tese é bem anterior à tese do homem que chegou à América há cerca de 12 mil anos atrás. Olha aqui, ó, algumas imagens que eu coloquei para vocês verem, algumas pinturas rupestres, né, de paredes na região dessa região da Gruta de Maquiné, que eu postei para vocês aí agora. Então, isso é o que torna difícil, né, saber quando é que esses primeiros homens chegaram aqui ao continente americano. É o que torna um pouquinho complicado. Mas há duas teorias sobre a origem dos seres humanos no continente americano. Existem duas teorias, vamos falar um pouquinho sobre as duas aí, ó. A primeira é a teoria do autoctonismo. Ela afirma que é possível que o homem americano tenha se originado na própria América, independente dos homens de outros continentes. Então, essa teoria diz que o homem ele surge no continente americano.
como ele surge, como ele aparece, né? Não se sabe ao certo, né? Se foi um processo evolutivo, igual aconteceu na África, né? Semelhante ao que aconteceu no continente americano, ou o que que foi. Não se sabe, essa é uma das teorias. Só que essa teoria, ela carece de provas, né? Não existem provas que dão fundamento a essa teoria. Existe a teoria, né, que ela pode ser verdadeira, mas hoje em dia a gente precisa de provas, né, algo que consiga provar que essa teoria é verdadeira. E por enquanto a gente não tem essas provas, né? A outra teoria é a teoria do aloctonismo, né? Essa teoria diz que ele, esse homem, né, teria vindo de outro continente através de movimentos migratórios. Então ele veio da África, ele veio da Ásia para o continente americano através de movimentos migratórios, indo de um lugar para outro em busca de alimentos, fugindo, etc, etc. E através desses movimentos migratórios ele acabou chegando à América. Essa teoria, sim, ela é confirmada por diversos estudos arqueológicos. Essa tem comprovação. Então essa teoria é a mais aceita hoje em dia, né? Porque ela existe como, ela tem como ser comprovada. Então, se ela existe comprovação, é mais fácil dela ser aceita, enquanto a outra ainda não existe uma comprovação científica para ela. Tá? Então, dentro dessa teoria aí de que eles chegaram à América, a gente tem uma outra questão. Mas como o homem conseguiu chegar ao continente americano, já que não havia ligação desse com outro continente por terra? Olha aí no mapa que eu coloquei para vocês. A gente tem a África de um lado e o continente americano, separados pelo Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. E aí, como é que esses caras saíram do continente americano, passaram pela Ásia e chegaram aqui à América? Existem duas teorias, né, que tentam descrever, tentam dizer como é que esse cara chegou ao continente americano, como é que esses primeiros seres humanos chegaram ao primeiro continente americano. A primeira teoria é chamada de teoria transoceânica e a segunda é a teoria de Bering. Vamos falar sobre cada uma delas aí, tá? Ó, a primeira, a teoria de Bering, ela diz que os primeiros seres humanos eles iniciaram um movimento migratório saindo da África em levas, né, migrando de uma região para outra, passaram pela região da Arábia, entraram na região da Ásia e foram indo, né, andando, né, em busca de melhores lugares para viver, em busca de alimentos, né, em busca de proteção. As descendências foram continuar no movimento migratório, que provavelmente não foi uma pessoa, foram dezenas e dezenas de pessoas, onde umas foram morrendo pelo caminho, outras foram nascendo e continuando esse movimento migratório. E nesse movimento migratório eles chegaram até aqui, ó, ao Estreito de Bering. É uma região que fica entre a Ásia e entre a América, a região do Alasca, tá? Entre a Ásia e a América, a região do Alasca. Ali, no Estreito de Bering, é uma faixa de 80 e poucos quilômetros de água. Acredita-se, né? Acredita-se não, em determinadas épocas do ano, e principalmente acredita-se que na a época glacial, essa região de água, ela congelou e virou uma espécie de uma ponte congelada entre os dois continentes. Então você tinha uma faixa de terra na América, na região do Alasca, a faixa de terra aqui na Ásia e cerca de 80 e poucos quilômetros de água que ficou congelada. Esses homens que faziam esse movimento migratório atravessaram essa faixa de terra, de água congelada e chegaram ao continente americano. Aqui se estabeleceram, iniciaram descendência, filhos, netos, etc. E aqui também continuaram esse movimento migratório de descobrir, né? Descobrir a área, descobrir as regiões, em busca de alimento, proteção, etc. E ali, através de milhares e milhares de anos, né, eles acabaram povoando todo o continente americano. Essa é uma das teorias que existe, né? Essa é uma das teorias, a teoria do Estreito de Bering, né? A outra que existe é a teoria transoceânica, né? Essa teoria transoceânica diz que eles vieram em pequenos barcos da Polinésia, né, da região da Oceania, há cerca de 10 mil anos atrás. Essa teoria diz que esses caras, ó,
saíram aqui da África, foram para a Ásia, descendo para essas ilhas aqui da região da Oceania, e de ilha em ilha, em barcos, acabaram atravessando o Oceano Pacífico e chegaram aqui ao litoral da América, pelo Oceano Pacífico. E chegando aqui ao litoral da América, acabaram povoando toda a região. Essa é uma outra teoria que também é válida, né? Ela é aceita, ela pode ser realmente verdadeira, ela pode ter realmente fundamentos nela, ela é bem plausível, ela pode realmente ter acontecido, assim como a outra pode ter acontecido. As duas são bem aceitas, né? E existem até alguns fundamentos que tentam explicar isso aí. Aqui eu falei da teoria de Bering, né, que eles haviam atravessado aquele estreito de Bering lá em cima, né, uma região de cerca de 85 quilômetros, né, atravessaram a faixa no momento que eles estavam congelados. Né? E aqui se espalharam pelo todo o continente americano, inclusive pelo Brasil. No Brasil existem vestígios arqueológicos, né, de povos bem antigos aqui na nossa pré-história. Até hoje eles são muito estudados. No nosso litoral, por exemplo, existem muitos sambaquis. Sambaquis são esses montes. Sambaquis são esses montes aqui, ó. Esses montes que, na verdade, são vestígios deixados pelos antigos seres humanos. Existem, dentro desses montes, a gente observa muitas conchas, restos de peixes, objetos que eram utilizados pelos homens que aqui habitavam, e até fósseis humanos enterrados ali. Né? Os sambaquis são centros arqueológicos, né? Que existem pelo Brasil afora, além de cavernas, grutas e etc. Né? A arqueologia no Brasil teve início no ano de 1834, com o dinamarquês Peter Lund, que escavou as grutas de Maquiné e Lagoa Santa. E lá ele conseguiu encontrar os primeiros vestígios, né, da datação dos primeiros povos que provavelmente habitaram o Brasil. E através desses primeiros vestígios de estudos, a gente começa a descobrir um pouquinho sobre a nossa história. Né? Pesquisas revelam que os habitantes aqui do Brasil, deixa eu mudar um pouquinho para cá, para ficar mais fácil, que esses caras aqui do Brasil eram caçadores-coletores, eles viviam na megafauna que era abundante no território brasileiro, né? Atrás de mastodontes, cavalos, tatus gigantes, preguiças, todos esses animais conviviam com os primeiros homens que aqui habitavam o Brasil. Grande quantidade de pinturas rupestres que relatam cenas do cotidiano desses grupos humanos foram encontrados pelo Brasil afora, nesses centros arqueológicos, né, nesses vários sítios arqueológicos encontrados, espalhados pelo Brasil afora, mais de 8.000, como a gente viu aí, né, que mostra um pouquinho do cotidiano, que eles realmente eram caçadores, coletores, que tinham seus rituais, mostram que tipo de animais eles caçavam, que tipo de animais eles temiam, como é que eles se organizavam no seu dia a dia. Em São Raimundo Nonato fica o Museu do Homem Americano. Aqui no Brasil, na região de São Raimundo, na cidade de São Raimundo Nonato, fica o Museu do Homem Americano. Lá existem fósseis da megafauna brasileira, coleções de pedras lascadas, de pedras polidas pré-históricas, de cerâmicas, de múmias e de esqueletos humanos milenares. Esse museu, ele retrata um pouquinho do que foi a nossa pré-história. Aqui a gente tem, né? Eu separei algumas imagens desse museu. A fachada do Museu do Homem Americano. E lá dentro, alguns desses objetos que a gente pode ir, a gente pode olhar, a gente pode observar, a gente pode ler, a gente pode analisar e ter um pouquinho da ideia de como era a vida desses primeiros homens americanos aqui, né? Desses primeiros homens que habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus, como é que eles viviam, como é que eles se alimentavam, quais eram seus hábitos. Sabe-se que eles também adoravam a natureza, né? Viviam da natureza, de tudo que a natureza oferecia para eles naquela época. Era esse o seu cotidiano naquele momento ali. Bom, no Brasil existem outros museus que retratam, que têm objetos referentes à pré-história do homem americano brasileiro, não só brasileiro, como de várias outras regiões do Brasil, e eles são estudados, né? Continuam sendo estudados, continuam sendo analisados para se tentar descobrir mais sobre eles. Né? Esses estudos que ainda estão sendo feitos, eles a cada dia que passa, eles vão ganhando mais embasamento e vão fortificando, solidificando algumas dessas teorias, ou não, né? Ou até mudando e criando novas teorias através de novos estudos. Mas o que a gente sabe até agora sobre a vida do homem da pré-história da América
é um pouco do que eu acabei de falar para vocês. Né? Ainda tem muito para ser estudado ainda, mas sabe-se que esses primeiros eram caçadores-coletores, semelhantes àqueles que viviam no continente africano, mas que depois passaram a se organizar em tribos, em clãs e criaram toda uma estrutura, inclusive de cidades e impérios. Quando os europeus chegaram aqui, se depararam com muitos impérios desses povos que aqui moravam, né? Incas, astecas, maias. Né? E na região do Brasil com tribos muito numerosas, né? E de certo modo com a estrutura social bem definida. Beleza? É isso aí, galera, que a gente tem para hoje. Um pouquinho do que foi aí a história do homem pré-colombiano, do homem americano, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu vou postar para vocês depois um exercício, um textozinho também, e tentar postar também alguns vídeos que podem complementar esse conteúdo para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Continue se cuidando. Lembre que a chamada de vocês ela vai ser contada através das atividades que vocês estão fazendo, tá bom? Então façam as atividades, se cuidem, usem álcool gel, máscara, evitem sair de casa e cuidem daqueles que você ama, tá bom? Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Dúvidas? Só perguntar aí depois, deixar nos comentários que a gente conversa, tá bom? Um abraço, com Deus. Tchau, galera.